a influência dos nossos desejos e das nossas necessidades nas nossas decisões de compra, né? Por que nós fazemos o que nós fazemos e por que muitas vezes deixamos de fazer o que precisamos fazer, né? Por que muitas vezes você, mesmo não podendo e já prometendo para si, porque você sabe que as suas finanças não estão organizadas, você vai lá e compra alguma coisa que você achava super importante naquele momento, aquilo foi imprescindível, mesmo sabendo que não era uma necessidade, mas sim um desejo. Por que isso acontece com a gente? É essa reflexão que eu gostaria de trazer nessa noite querida. Então, sejam muito bem-vindas, Mulheres 45 Mais. Aqui nesse canal eu ajudo mulheres acima de 45 anos, como fazer o dinheiro sobrar para quitar dívidas e realizar sonhos. E no episódio de hoje, nós vamos falar se você possui desejo ou necessidade. Quanto antes você entender a diferença de um para o outro, melhor, né? Mais rápido você vai conseguir fazer o dinheiro sobrar. Tudo bem? Então fica comigo. Se você não me conhece, eu sou Ellen Megaretes. Eu sou especialista em organização financeira para mulheres acima de 45 anos. Eu sou fundadora do Finanças na Maturidade e sou mentora da Gallup, uma referência mundial em análise de comportamento humano pela psicologia de pontos fortes. E aqui nós trazemos conteúdos diários sobre organização financeira, sobre quitar dívidas, sobre ajudar mulheres a assumirem o comando da sua vida financeira na maturidade. E para isso, obviamente, sair do vermelho, fazer o dinheiro sobrar, realizar sonhos, isso tudo é comando. Então, diariamente nós temos conteúdos. Se você ainda não é inscrita nos nossos canais, seja o YouTube, Instagram, o Facebook, vai lá e se inscreve, porque esse momento vai ser importante aí se você nos encontrou nas redes sociais para te ajudar nessa jornada. O objetivo é exatamente esse, é te ajudar. E vamos começar, bora começar a falar um pouco sobre isso. Eu queria já te dar 4 dicas. Na verdade, eu vou te dar 3 dicas só. A primeira dica é que quando a gente desperta, né, para um processo de mudança, e nós estamos exatamente vivendo essa fase, né? Nós estamos aí na última semana do mês de novembro de 2022, já entrando dezembro, já se fala de Natal, de Réveillon, vários eventos acontecendo. Então, esse momento ele traz também um pouco de cobrança de como que foi a nossa vida durante esse ano, nós conseguimos ou não realizar aquelas metas que a gente, de uma forma tão motivada, colocou no início do ano, né? Ou não conseguimos realizar, faltou alguma coisa, ou muitas vezes você está repetindo, né, padrões de comportamentos que não te deixam tão feliz assim. Então, esse é um momento de reflexão. Então, quando a gente liga o botão da mudança, é bem legal a gente ter papel e caneta na mão. Então, nesse momento aqui, nós vamos trazer muitos insights, algumas ferramentas, dicas. Então, se você tiver papel e caneta na mão, você vai desfrutar disso de melhor, né? Então, vai lá e pega seu papel e sua caneta. Uma outra dica que eu queria te dar é para o estado de presença. É muito interessante que a gente percebe um adoecimento gigante aí na sociedade e muito desse adoecimento é com as mulheres por causa da falta do estado de presença, né? Nós estamos aí fazendo tudo no piloto automático, como naturalmente nós mulheres somos extremamente sobrecarregadas, então a gente vai pilotando mesmo, fazendo aquele tanto de papéis que a gente tem na vida e muitas vezes nem prestando atenção ao que a gente está fazendo. Não está comendo direito, muitas vezes dormindo direito, todas aquelas coisas, o autocuidado. Então, uma forma de você ligar também o botãozinho aí da presença, né, do estado de presença, é você ter atenção plena. E para ter atenção plena, o silêncio, o foco ajuda bastante. Então, se você puder desligar as abas do computador, do Instagram também, se você tiver várias coisas, e focar aqui, porque nós vamos falar de coisas muito importantes aí para te ajudar a organizar a sua vida. E a terceira dica que eu queria te dar é mudar sua frequência vibratória, né? Sair do modo
escassez para o modo abundância. E como é que você pode fazer isso? De uma forma muito simples. Aplicar a generosidade é uma virtude da alma, né? A Bíblia fala que a generosidade é a virtude da bondade, ela traz abundância. Então, para a gente startar um processo de abundância na nossa vida, isso serve para todas as áreas, né? Se você é daquelas pessoas que só faz o que é pedido, que entrega somente aquilo que estão esperando de você, você pode cair num processo de falta de abundância. Então, para a gente sair do modo falta de abundância, escassez, né? Sair do modo escassez para abundância é compartilhar conhecimento, isso não custa nada. Então, uma forma de você fazer isso aqui agora é você curtir através, seja da onde você estiver assistindo, se for no Instagram, é o coraçãozinho, se for no YouTube ou no Facebook, é a mãozinha. Aí a ferramenta, né, ou a rede social, ela vai entender que esse conhecimento, ele é importante e começa a distribuir isso gratuitamente para pessoas do Brasil inteiro. E essa é uma forma de você ser generosa. Então, bora lá. E por que esse conhecimento é uma oportunidade? A gente falar de necessidades e desejos. Porque nós vamos trazer luz para por que você está sempre repetindo comportamentos em relação ao seu dinheiro, né? Isso aplica-se a tudo na vida. Nós estamos falando aqui de finanças pessoais. Então, por que você repete comportamentos que muitas vezes você já se identificou que não são fortalecedores, ou seja, fazem com que você crie ou perpetue o endividamento, entre no vermelho, não consiga fazer as contas fechar, mesmo você sendo uma profissional de sucesso, por exemplo, mesmo você estando na maturidade, com a sabedoria que o tempo traz, você continua fazendo isso. Por quê? Existe um conceito entre a diferença entre necessidade e desejo. Então, eu quero abordar isso com você. E você... Por que é uma oportunidade, né? Vamos dizer assim, porque é muito interessante. Você vai entender que muitas vezes você está fazendo uma determinada compra porque você está transformando o desejo de ter por exemplo, mais um vestido numa necessidade. E a necessidade, qual que é a diferença de um para o outro? A necessidade é aquilo que você não consegue ficar sem. Você precisa para viver. É necessário. O desejo você pode, ele é dispensável ou não. Ele pode ser um desejo psicológico, né? E aí você leva para uma necessidade que seria uma necessidade de sobrevivência, por exemplo, o desejo de ter alguma coisa. E o marketing usa isso de uma forma muito inteligente. E a gente vai caindo nessas armadilhas aí. Então, é claro que se você, né? É muito interessante, assim, hoje eu vi uma pesquisa, né, da Confederação Nacional do Comércio, pesquisa de setembro, que 80% das mulheres estão endividadas, 82% das mulheres. Olha que louco isso, né? E uma grande parte delas não estão conseguindo honrar essas dívidas. Ou seja, já estão entrando no rotativo do cartão de crédito, está com uma série de empréstimos consignados. E nós estamos numa semana que é a semana da Black Friday, né? Deixa eu dar um exemplo dessa necessidade do desejo. Vamos supor que você esteja participando desse grupo das pessoas que estão realmente muito apertadas, que tomou algumas decisões equivocadas, mas é uma semana de promoções e que, de fato, é uma semana estratégica. Se você estiver preparado para ela, é um momento super bacana de você aproveitar, inclusive, para dar os seus presentes de Natal. Mas você está devendo, não está conseguindo fazer o dinheiro sobrar, está no vermelho, está tendo que pegar empréstimo consignado, atrás de empréstimo consignado, e aí vem a Black Friday. O que você faz? Você passa no cartão. Mesmo sabendo que você não pode. Mas por quê? Muitas vezes aquele vestido que você deseja, né, naquele momento ali, você viu ele com 50% de desconto, aí você fala, eu não consigo não comprar. Aquilo passou a ser uma necessidade tão grande que mesmo você sabendo que você não pode, você vai lá e compra. Então, o convite aqui é para a gente trazer essa clareza. E eu queria te falar do Abraham Maslow. Maslow foi um psicólogo americano que, na verdade, ele era um advogado que queria entender as motivações. O que são as motivações que fazem as pessoas serem mais felizes? E aí ele foi para a psicologia humanista e virou um psicólogo também. Em 1954, ele publicou uma teoria, que é a teoria das necessidades de Maslow, onde ele colocou em pirâmide as necessidades humanas.
E hoje ela é super utilizada aí, né, no marketing, na administração. E o que isso tem a ver com a gente? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, necessidade é aquilo que é indispensável, é necessário para viver. E desejo é o que a gente quer ter, usufruir, e às vezes é dispensável ou não, tá? E o que é essa teoria? Vamos imaginar uma pirâmide, né, onde a base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas, que é aquilo que você, as necessidades de abrigo, de alimento, de água. Você não consegue viver sem isso. Na segunda base dessa pirâmide, você tem as necessidades de segurança, que é a casa que você mora, de proteção. Essa proteção já não é só a casa, a proteção psicológica, por exemplo, de um trabalho que te ofereça a segurança de que você vai conseguir manter aquelas necessidades de sobrevivência ali, né? A água, a luz, a comida, o abrigo, as necessidades da saúde do corpo. Então, se você não tem um trabalho que traz essa segurança, essa falta dessa necessidade que não está sendo alimentada, assim, cumprida, ela pode gerar algum desequilíbrio. E você pode, por exemplo, estar num trabalho que você não consegue ver como você poderia mudar e trazer mais segurança. Então, essa insegurança faz com que você fique desmotivado. E essa desmotivação pode trazer desequilíbrios no seu comportamento em relação às suas finanças. Tudo bem? Vamos subir um pouco para as necessidades sociais, que é onde praticamente todos nós aqui estamos. Porque as necessidades fisiológicas, ela é muito base de pirâmide. Quem está em Maslow fala o seguinte, que as necessidades sociais e a de segurança, elas não motivam, mas elas desmotivam. Então, por exemplo, todos nós aqui, com certeza, você que me assiste agora, já está lá no terceiro nível, no mínimo, que são as necessidades sociais, né? Ou seja, já tem a sua casa, você já tem abrigo, já tem comida, já tem água, já tem segurança. Alguma coisa pode estar te causando insegurança. Sim, pode acontecer, desproteção, né? Por exemplo, se você está na maturidade, já acima de 65, 70 anos, aposentada, e você não consegue, por exemplo, sentir que você não planejou adequadamente a sua aposentadoria, e você sente um desconforto, né? Será que você vai conseguir arcar com a sua sobrevivência, com a renda que você tem, e você não tem ninguém te ajudando, seus filhos, por exemplo? Isso pode ser uma necessidade que está faltando, né? Sim, você pode estar nessa fase. Mas o normal é que, quando você chega nessa idade da maturidade, você já esteja aí nas necessidades sociais. E o que seriam as necessidades sociais? São as necessidades, deixa eu colar aqui, são as necessidades psicológicas, né? Secundárias, de relacionamento, de ser aceito, de ser considerado importante, de ser amado. Agora, essas necessidades, elas causam muito desconforto financeiro. Por quê? Porque muitas pessoas estão tentando ser aceitas, amadas e consideradas importantes, fazendo tudo o que todo mundo quer, né? Comprando tudo o que os filhos desejam, dando presentes, mesmo não podendo. Sempre quando a gente fala essas coisas aqui, é considerando que suas finanças estão desorganizadas. Porque você pode, né, fazer tudo que você pode fazer tudo, até não podendo você pode. Mas a ideia aqui é colocar a luz de, se você não consegue organizar suas finanças, se você está devendo, o que está faltando? O que está acontecendo que você entra ano e sai ano e faz as mesmas promessas? Mesmo sabendo que você não pode, você continua comprando. Muitas vezes a relação com o seu filho, ou com o seu marido, ou com a sua mãe não está adequada, e você tenta compensar isso dando coisas, mesmo não podendo. Porque você tem necessidade, isso é humano, de ser aceito, de ser amado, de ser considerado importante. Então já vai um insight para você pensar que existe uma outra forma de você fazer isso. Transmitir afeto que não seja através de coisas, mas de tempo, de diálogo, de conversa.
Ou mesmo você dando coisas que você consegue fazer, né? Num momento em que você deseja organizar a sua vida financeira, você tem que colocar um freio nisso aí. Porque muitas vezes você não coloca ou não consegue organizar porque é a forma que você entende de conseguir esse afeto, de suprir essa necessidade que todos os seres humanos têm. A outra necessidade, que é no outro nível, é de autorrealização, de ser considerado importante, né? De ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo que você conhece, consegue contribuir, de ser visto. Muitas vezes, no seu ciclo social, você formou com a turma na faculdade e algumas pessoas tiveram mais sucesso que você. Cada um tem a sua história, né, gente? Só você sabe o que você fez para você chegar aqui. Então, muitas vezes, por mais que você, por exemplo, tivesse um desempenho acadêmico melhor, só você sabe o que você teve que fazer para poder conquistar as coisas na vida. O que você teve que lidar, muitas vezes, com preconceitos, por ser mulher, né? Muitos preconceitos quem está na maturidade. Ser preterida. Então, você teve que lidar com muitas coisas, às vezes, ambiente, dinâmica familiar, só que a gente fica comparando e olhando para fora. E aí você quer, para ser aceito, considerado importante, tá sempre trocando de carro, tá tudo certo. Mas quando você começa a trocar de carro com 60 parcelas de boleto e não consegue fazer as contas fecharem, e aí você entra no ciclo bola de neve, que eu vou falar amanhã, que é o ciclo do endividamento, aí não tá certo, né? Aí está equivocado. Se você não atuar nesse comportamento, quer dizer, você está tentando suprir uma necessidade que é de ser visto através de querer acompanhar o padrão de vida de pessoas de um padrão que você não tem. A rede social, né, ela reforça muito isso. Reforça muito você entra ali e vê, né, tem pessoas que postam, eu estou viajando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e você vai tirando as suas conclusões. Muitas vezes até aquela pessoa que está postando aquele monte de coisa está totalmente endividada também. Mais que você, 80% das mulheres brasileiras estão endividadas. Imagina, né? Então, Maslow identificou que toda pessoa age desejando que o seu esforço seja reconhecido. Então, você busca mecanismos de ser reconhecida através, financeiramente, quais são os seus mecanismos? Vamos pensar sobre isso, né? Quais os mecanismos você tem utilizado para ser reconhecido como uma pessoa de sucesso, uma pessoa importante, uma autoridade? Quais são os mecanismos? Vamos pensar sobre isso aí. Então, essas realizações, né, muitas vezes elas vêm acompanhadas de uma decisão equivocada de trocar um apartamento, porque está todo mundo trocando entre as amigas, o apartamento é melhor, e aí você vai lá, seu apartamento já é quitado, você vende, dá de entrada e financia um outro imóvel com 30 parcelas, e muitas vezes você nem equilibrou as suas despesas para saber se aquele valor ali ia caber. Isso, Vinícius. Nós temos sim uma tendência de nos comparar com os outros o tempo todo. O tempo todo a gente se compara. E essa comparação, ela é fonte de sofrimento. É uma fonte que perpetua sofrimento. E que tipo de sofrimento? Angústia, ansiedade, você está acima do peso, e doenças mesmo, gente. Assim, nunca, né? Tanto que agora você fazer terapia, você pode fazer de forma indefinida aí pela psicologia. Os planos de saúde já vão cobrar, porque as pessoas estão vivendo um momento de muita ansiedade, de muita inquietude, e por causa disso, né? Porque a gente está muito voltado para o externo e não para o interno, ok? Então, se você está gastando tudo, né, que você tem aí, não consegue fazer o dinheiro sobrar para sustentar um padrão de vida que está te adoecendo, porque, por exemplo, quando você vai lá financia um imóvel, você financia o carro, você entra no cheque especial, você entra no cartão de crédito,
para poder dar conta daquele padrão inchado de coisas que você colocou ali, você está gastando uma parte do seu tempo, que é vida. Tem 2 recursos, eu gosto de falar, que a gente não recupera, que é o tempo definitivamente é um recurso que você viveu, e a vida que você viveu, ou que você não viveu, que você deixou de viver, ou da forma que você gostaria e não conseguiu. Você não recupera, passou, passou. Até porque nem vale a pena ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para frente. Mas qual que é o objetivo aqui? É convidar você para parar. Esse é o momento ideal para você refletir sobre essas coisas e estabelecer uma nova forma de agir com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua vida, num momento tão importante, tão valioso que é a maturidade, né? E, por último, nós temos as necessidades de autorrealização. Na verdade, a ideia é quando você vai satisfazendo é uma pirâmide, né, uma hierarquia, né, e na medida que você já satisfaz as necessidades fisiológicas, você deseja uma necessidade de proteção. Então, para quem já conseguiu ali ter a sua casa, já se alimenta, já tem um supermercado, já tem abrigo, já consegue cuidar da saúde, já vai querer se proteger, fazer um seguro, fazer um plano de saúde. Depois que você conquistou isso, você já vai querer ser aceito, então você vai querer comprar um carro, reformar sua casa, andar bem vestido, depois você vai querer a necessidade de autoestima, né? Ter um trabalho melhor, fazer uma faculdade, subir o seu padrão de vida, subir a sua renda, e aí você vai querer. A última necessidade é de autorrealização, quer dizer, tudo direciona a gente para essa necessidade, onde a gente chega até a questão das necessidades espirituais, de fazer um trabalho que você seja reconhecido, deixar um legado, né? Agir de acordo com seus valores morais. É muito interessante essa coisa das necessidades de autorrealização, porque muitas vezes você está num trabalho que você vai contra os seus valores morais. Você tem uma boa renda, você tem um bom padrão de vida, você já está lá em cima na sua pirâmide, mas você é obrigado, às vezes, tomar algumas decisões, fazer as coisas de uma forma em que você vai contra os seus valores. Isso causa um adoecimento, uma ansiedade. Aí o que você faz? Você tem uma boa renda, um bom padrão, e muitas vezes, para suprir isso, em vez de, por exemplo, fazer todo um planejamento de mudança de carreira, porque às vezes é confortável você estar ali, né? Você continua se distraindo, criando distrações. E muitas vezes as distrações é enchendo a sua vida de coisas que custa dinheiro. Quanto mais coisa você põe na sua vida, mais tempo, mais energia e mais dinheiro você vai precisar para manter essas coisas. Então, qual que é o caminho, Ellen? Qual que é o caminho para a gente poder ter mais, vamos dizer assim, estado de presença e tomar as decisões corretas para que a gente possa ter isso tudo, mas de uma forma equilibrada? Cada um sabe o seu caminho. Mas eu queria trazer insights para vocês em relação às finanças. Existe um princípio que a gente não pode ferir, né, gente? Independente da sua formação acadêmica, independente de você ser bom em matemática financeira, nós vamos falar aqui de uma matemática básica, que é 1 mais 1 igual a 2. Se você ganha 1 e gasta 1,5, 2, você vai criar um desequilíbrio. Um desequilíbrio estrutural, em que vai faltar dinheiro e você vai precisar de usar um dinheiro que não é seu. E quando você usa um dinheiro que não é seu, você está pegando emprestado. Quando você pega emprestado, você tem que pagar de juros. E quando você paga juros, você vai ter que aumentar ainda mais o seu custo fixo. E pagando juros, você também está pegando uma parcela do seu tempo, da sua energia, da sua capacidade, da sua vida para sustentar bancos. Então, esse processo, ele não é o mais inteligente. E muitas vezes, para sair desse processo, você tem que parar. E esse é o momento. Então, o primeiro insight que eu queria desejar para vocês aqui e sugerir é que você pare para refletir sobre isso. Quer dizer, como que esse processo todo aconteceu, começou a acontecer? Esse é o primeiro processo. A segunda estratégia é a autorregulagem. A autorregulagem a gente é que faz mesmo, né? Imagina se, olha, você tem o preto e o branco. Entre o preto e o branco, você tem vários tons de cinza.
Ontem eu estava falando com uma aluna e é muito interessante a pergunta que ela me fez, né? Porque quando a gente fala de autorregulagem, a gente fala eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas, eu vou ter que deixar de fazer outras coisas. E qualquer processo de mudança, ele traz uma ansiedade. E muitas vezes, mas não vou poder encontrar com meu amigo, não vou poder agora, final de ano, levar um presente, comprar um vestido. Gente, você pode o que você quiser, mas o convite aqui é para a gente ser adulto. Os adultos, eles fazem coisas que não querem, porque tem que ser feitos, né? Quando você acorda cedo para trabalhar num dia chuvoso, você queria ficar dormindo até mais tarde, mas você tem que trabalhar, você tem as obrigações. O adolescente, talvez, ele pode ficar fazendo hora, né? Então, adultos fazem coisas que não querem fazer porque precisam de ser feitas. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente continua sendo criança, né? Adultos, mas agindo como crianças com dinheiro, nós não vamos trazer mudança. Então, se você de fato quer mudança, você precisa de mudar a forma que você cuida do seu dinheiro. Essa é a única forma. Mas isso pode ser gradativo, né? Não precisa de ser sofrimento. Aliás, sofrimento já está ocorrendo, né? Se você está patinando, entra ano e sai ano e você não consegue fazer aquelas coisas que preencheriam a sua alma, já é um sofrimento. Que você conhece, tudo bem, mas é um sofrimento. Então, você abrir mão de determinadas coisas em detrimento de uma organização de longo prazo. E isso se chama autorregulagem. Eu posso te dar um exemplo, né? Uma estratégia poderosa para você utilizar, que uma das estratégias que eu uso no meu curso, né? Eu tenho mais 6, mas é que você precisa de entender, né? Exatamente para onde seu dinheiro está indo, né? Porque se você não sabe para onde ele está indo, ou seja, você não sabe nem direito o seu custo fixo, e aí você fala, você paga no cartão, o supermercado, por exemplo. Vamos pensar no supermercado. O supermercado é uma despesa fixa, todo mês você vai ter que fazer. Você come todos os meses. Quando você usa um cartão de crédito, você está empurrando para o mês seguinte. Não é uma estratégia adequada, porque mês seguinte você tem supermercado de novo. Então, o que acontece? Quando você não controla esse fluxo, você empurra para o mês seguinte uma despesa e o mês seguinte você terá ela de novo. Então, você vai criando uma bola de neve. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, uma estratégia adequada é para tudo e identifica para onde o seu dinheiro está indo. Pega uma folha de caderno, uma folha de papel, o extrato do banco, cartão de crédito e coloca lá quanto que eu gasto para o supermercado. É isso. Esse é o primeiro passo, né? E uma das formas de você identificar quando a gente traz para necessidade e desejo, é cuidar para você não cair nas armadilhas do marketing. Marketing é uma disciplina, uma ciência que eu gosto muito, eu sou, inclusive, especial. Meu TCC foi em marketing, mas o marketing, ele transforma desejo em necessidade. Então, por exemplo, quando você vê vamos falar de uma marca, não vamos citar marcas, mas quando você tem uma marca de tênis, por exemplo, onde ela coloca o esporte, pessoas saudáveis, bonitas, praticando esporte. O que ela está agindo ali no seu inconsciente? Que para você ficar daquele jeito, você precisa daquela marca de tênis. E aí você acredita e você só vai para a academia o dia que você tiver uma marca, tiver aquele tênis. O vestido é a mesma coisa, né? A marca, você quer aquele vestido. Só enquanto você estiver naquele vestido é que você vai ser amada, você vai ser considerada importante, aceita. Gente, vou falar uma coisa poderosa para vocês, e só vou falar porque quem está me seguindo já está na maturidade. As pessoas falam da gente. Elas vão falar. Se você estiver bem, elas vão falar. Se você estiver mal, elas vão falar. Se você não tiver, elas vão falar. Então, a maturidade traz esse olhar, sabe? É hora da gente começar a olhar para a gente interno, porque para mudar qualquer coisa na vida, mas principalmente nas finanças, não é com dinheiro. Acredite em mim, se você está todo enrolado e eu tiver dinheiro, se você não mudar comportamento, mindset, forma de pensar, você volta a ficar todo endividado de novo. Se você viver nesse piloto de querer ficar todo o tempo todo provando para os outros, tentando ser aceito,
ser amado, considerado importante, você não vai sair do lugar. Então, é bem legal a gente estar com roupa nova. É bem legal a gente estar bem, né? Só que com o seu dinheiro. Se você faz isso gastando um dinheiro que não é seu, você, acredite em mim, você vai ter que trabalhar cada vez mais para dar conta e você vai adoecer. Então, vai lá na sua vida e dá uma organizada, faz o dinheiro sobrar e com o que sobrar, planeja os seus desejos e realize todos. Porque a gente pode ser o que a gente quer, né? Mas não caia na escravidão do sistema financeiro, porque ele vai roubar tempo e vai roubar vida e saúde, né? Então, uma das outras estratégias é planejar os seus desejos. Eu sempre. Quer ver uma estratégia bem bacana? Depois que você organizou a sua vida financeira, que você sabe para onde o dinheiro está indo, e você não gosta dessa coisa de ficar muito com controle, isso não, porque você tem que observar como você funciona. Por isso que no meu curso a gente tem a base da psicologia de pontos fortes. Nós aplicamos o teste, inclusive, para entender como você funciona, para respeitar isso. Então, vamos supor que você não tem habilidade mesmo ali de ficar contabilizando, olhando para isso. Estabelece uma meta de gasto ali que você vai gastar com o que você quer. Entendeu? Tipo, vou tirar R$2.000 para gastar do jeito que eu quero. Vou gastar R$500 por semana ali e não quero nem saber com o que eu estou gastando. Vou ter um cartão de crédito ali que o limite vai ser só para isso. Na hora que acabar o dinheiro, acabar o limite, eu paro de comprar. Tá tudo certo. Se isso couber ali nas suas despesas, tá tudo certo. Não tem nada errado com isso. O que é um desequilíbrio? É você começar a querer realizar todos os seus desejos usando um crédito, dinheiro que não é seu, né? Aí o cheque especial, o cartão de crédito, aí não deu, vai para o empréstimo consignado. Amanhã eu vou falar sobre bola de neve nas finanças. E repensar as relações também, né? O que você tem tirado da sua vida que está fazendo falta. E aí entram pessoas, coisas, né? Tá realizando tudo para todo mundo, esquecendo de você, né? Aquela academia ali que você fala, mas não dá, agora não dá, porque eu tenho que pagar o inglês para fulano, e o ciclano, e tá lá toda adoecida, fora do peso, não dorme direito, não consegue fazer alguma coisa, não gosta de academia, vai dançar, né? Preocupando com todo mundo, menos com você. Então, repensar isso, repensar a forma como você tem buscado amor, como você tem construído as suas relações, realmente é uma autoterapia. Isso para quê? Porque o dinheiro, ele pode estar compensando uma série de coisas. E se você não olhar para isso, identificar e começar a trabalhar e abrir espaço para outras coisas, para pessoas, né? O que você tem tirado, o que você tem colocado. Porque às vezes você tem colocado muitas coisas e menos pessoas, menos tempo para você, menos tempo para o autocuidado, né? Bom, para organizar o dinheiro, fazer sobrar, para quitar dívidas, porque a gente quer que fazer sobrar dinheiro. Para quê? Primeira coisa, para você fazer o que você deseja na vida, com equilíbrio, para você ter segurança, para você ter as necessidades básicas satisfeitas, para você ser reconhecido, isso tudo. Mas se você está devendo, está enrolado, para primeiro quitar essas dívidas, para você sair desse ciclo e aí poder realizar seus objetivos, sonhos. Muitas vezes, né, se você está acima de 45 anos, você tem mais de 20 anos de trabalho, de profissão, de atividade, de tempo, de vida. É hora de começar a pensar em você, né? Mais do que hora. Porque, acredite em mim, tem pessoas que estão com 70, 75 anos, cuidando de filhos, cuidando dos filhos, cuidando dos pais. E não cuidando de si. Tá faltando alguma coisa aí, né, gente? Muitas vezes trabalhando ali. Não tem nada de errado. Eu quero trabalhar até 7 dias antes da missa. Eu adoro trabalhar. Mas você tem que trabalhar para sustentar esse tanto de gente que muitas vezes o amor que você quer receber, às vezes você não está buscando de outra forma, né? Esse monte de culpa aí, importante pensar nisso. E aí, para dar conta, o que você faz? Começa a pegar empréstimo consignado cada vez mais, né? E aí instaura-se um processo de adoecimento financeiro e físico.
dar uma dica estratégica aí, nós estamos entrando nessa semana de Black Friday, Natal, Copa do Mundo, né? Assim, são vários eventos que naturalmente a gente fica ansioso. Nós vamos ver muitas pessoas. Então, se você deseja realmente organizar a sua vida, né, fazer o dinheiro sobrar, mudar, porque qualquer passo que você der aqui vai refletir no ano que vai entrar. Gente, é o último ano, é o último mês do ano, é a última semana, né? Mês que vem o ano acaba e ele voa, né? Dezembro voa. Você precisa de começar agora. Tudo que você adiar, você está adiando o seu equilíbrio, a sua saúde, a sua vida. E você consegue, acredita em mim, você consegue organizar a sua vida, fazer o dinheiro sobrar, mesmo se você tiver dívidas. Tá? É isso que eu ensino, inclusive. Então, você precisa de atuar e pensar assim, como você vai se comportar nesse processo de endividamento, de gastos, de uso do cartão de crédito, porque ele é o maior responsável desse percentual que eu passei para vocês, 82,6% das mulheres brasileiras estão endividadas. O maior vilão é o cartão de crédito. Ele começa, porque a gente tem falsamente um dinheiro, né? Então, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, começa agora a regular. Se cabe aí, e é importante para você dar presentes e comprar algumas coisas aí nesse processo, faz uma listinha, faz uma lista, coloca prioridade e desfruta dos momentos da Black Friday, porque ela vai te ajudar. Mas se você não tiver com as finanças organizadas, estiver devendo, estiver enrolado, é hora de você colocar, às vezes, o pé no chão e evitar fazer isso. É para você pensar, a escolha é sua, né? A mudança, ela começa nas pequenas atitudes. É aquela história, né? Preto, branco, tem um monte de tons aqui de cinza. Você não precisa de ir lá, ou é 8 ou 80, mas você pode usar e passo a passo, é um passo de cada vez. Eu vejo que muita gente chega no final do ano e aí a sensação de frustração, de incapacidade, ela aumenta mais ainda, porque você novamente vai colocar aquele objetivo e não vai conseguir bater o seu objetivo. Porque muitas vezes você estava esperando as condições ideais, que não existem, né? Condições ideais, pessoas, recursos, isso não existe. Então, é um passo de cada vez. É o próximo degrau. Então, qual o degrau que você dá conta agora de fazer? Em termos comportamentais, que é importante você identificar, e em termos estruturais. Um deles, um passo que eu posso te dar é: para agora, coloca no papel para onde o seu dinheiro está indo. Coragem, porque pode parecer que você não vai ter aquela sensação de que você não vai dar conta, mas você chegou até aqui, você vai dar conta. Vence isso aí. Isso é um mito, isso é uma crença que está instaurada. E coloca no papel, porque vai te dar alívio. Meus alunos todos falam, sente um alívio gigante, assim, um poder que nasce disso. Você retoma o seu poder. Isso você começa a criar uma ressonância depois, assim, toda a sua vida. De que você fala como que o dinheiro, para onde ele vai. Você já faz, mulher. O mais importante que é fazer o dinheiro chegar na sua vida, é o mais difícil. Você já faz. Né? Dizer para ele para onde ele tem que ir, mandar nele, isso é muito mais fácil. Né? Então começa colocando no papel e reconhecendo aquilo que você pode mexer, tirar. E lembra da matemática, não pode ultrapassar. Essa é uma dica estrutural poderosa. E uma dica comportamental é pensar num comportamento sabotador que você tem tido, né? E contribuído aí para você aumentar, perpetuar o seu endividamento. Pensar sobre ele em uma estratégia de autorregulagem. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a dica de hábitos, a gente não muda, não tira hábito. Você não sai mudando, nunca mais vou fazer isso. A gente não, é por isso que dieta às vezes não funciona. Você substitui hábito. Então você cria um novo no lugar. Então, se você está usando as compras, por exemplo, como um gatilho, substitui isso aí com um tempo para você, com um amigo, ligar para um amigo, ouvir uma música, né? Então, criar outras estratégias aí para substituir esses hábitos pilotados.
Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar dele. Um grande beijo e até amanhã.